Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 6 de Gênesis marca o início da narrativa do dilúvio, um evento que transformou a história da humanidade e da criação. Ele começa com uma situação sômbria, onde a maldade do homem cresce a níveis alarmantes, e Deus, em sua justiça, decide que é hora de julgar a terra. Esse capítulo traz consigo não apenas um relato histórico, mas profundas lições espirituais e teológicas que ecoam até os dias de hoje. Nos primeiros versículos, lemos sobre o aumento da população na terra e como os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas conforme desejavam. Gênesis, capítulo 6, versículo 2. Essa expressão, filhos de Deus, tem gerado diversas interpretações ao longo da história. Alguns estudiosos interpretam que esses filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, a linhagem piedosa, que se misturaram com os descendentes de Caim, uma linhagem que havia se afastado de Deus. Outros sugerem que a expressão poderia se referir a seres angelicais caídos. Um entendimento que, embora polêmico, encontra respaldo em algumas tradições judaicas e até em epístolas do Novo Testamento, como Judas, versículo 6. Seja qual for a interpretação, o foco está no fato de que essa união entre o santo e o profano resultou em um agravamento do pecado humano. A corrupção e a violência se espalharam por toda a terra. E então Deus faz uma declaração profunda: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Essa afirmação indica que o limite da paciência divina com o pecado estava chegando ao fim e que o juízo seria inevitável. É importante notar a menção dos Nefilins no versículo 4. Eles são descritos como gigantes, homens de grande renome, e também são tema de diversas interpretações. Em muitas culturas antigas, havia relatos de heróis ou gigantes que andavam pela terra, mas o que fica claro aqui é que esses indivíduos eram parte de uma sociedade corrompida. O fato de serem homens de renome não significa que eram piedosos ou justos, mas que sua fama vinha acompanhada de poder e, muitas vezes, opressão. No versículo 5, encontramos a profunda tristeza de Deus ao observar a humanidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O coração do homem estava completamente corrompido. Não se tratava apenas de ações externas, mas de uma depravação interna, uma perversão constante dos pensamentos e intenções. Esse diagnóstico é devastador, pois revela que o pecado não estava apenas na superfície, mas enraizado na essência do ser humano. A resposta de Deus é tão impressionante quanto dolorosa. Então, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis, capítulo 6, versículo 6. É claro que esse arrependimento de Deus não deve ser entendido como uma mudança de planos, mas sim como uma expressão de sua profunda dor e angústia diante da corrupção da sua criação. Deus, em sua perfeição, sente o peso do pecado, não porque ele errou, mas porque a criação que ele chamou de muito boa no início, agora estava se destruindo. A sentença é anunciada no versículo 7. Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Aqui vemos o zelo de Deus por sua santidade e justiça. Ele não poderia ignorar o pecado e permitir que a maldade prevalecesse indefinidamente. Mas mesmo no meio do julgamento, há uma nota de esperança. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. A graça de Deus, que é tão imerecida, é concedida a Noé, um homem que, em meio a uma geração perversa, permanece justo e íntegro. A partir do versículo 9, vemos a introdução de Noé como justo e perfeito em suas gerações, alguém que andava com Deus. Essa descrição de Noé é notável porque mostra que, mesmo em meio à corrupção total, ainda era possível viver de forma a agradar a Deus. Isso nos ensina que, independentemente do contexto cultural ou da maldade ao nosso redor, sempre há espaço para fidelidade e obediência a Deus. No entanto, a narrativa se torna ainda mais séria quando Deus revela seu plano a Noé. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Deus está prestes a destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio, mas ele dá a Noé instruções específicas para construir uma arca,
que seria o meio de salvação para ele, sua família e os animais. O projeto da arca não é apenas uma solução prática para o problema do dilúvio, mas também uma representação da obediência de Noé à palavra de Deus. Ele recebe instruções detalhadas sobre as dimensões e materiais da arca. E a obediência precisa de Noé em seguir essas orientações demonstra sua confiança na palavra de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia indicar o contrário. Vale lembrar que Noé construiu a arca em um tempo em que não havia evidências de uma catástrofe iminente, mostrando sua fé inabalável. Os últimos versículos do capítulo trazem o registro da aliança que Deus faz com Noé e a ordem de levar os animais para a arca, preservando assim a criação. Noé faz tudo conforme o que Deus ordena. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Aqui vemos a importância da obediência no meio da crise. Noé não questiona o que Deus manda, mas age com prontidão. Essa obediência, movida pela fé, é o que o separa do restante da humanidade e garante sua sobrevivência e a continuidade do plano divino. Ao olhar para esse capítulo, a mensagem central é a gravidade do pecado humano e a resposta justa de Deus ao mal. Mas também vemos que, em meio ao julgamento, Deus oferece uma saída, uma graça imerecida. A arca que Noé constrói é um símbolo dessa graça salvadora, uma antecipação do plano redentor de Deus que culminaria na vinda de Cristo. Assim como Noé e sua família foram salvos das águas do dilúvio, aqueles que confiam em Jesus são salvos da condenação eterna. Portanto, a história de Gênesis capítulo 6 não é apenas sobre destruição, mas sobre redenção e renovação. A graça de Deus é um fio que corre desde Noé até Cristo, e ela nos lembra de que, mesmo em tempos de julgamento, Deus sempre preserva um remanescente fiel e oferece esperança para aqueles que nele confiam. Essa é uma verdade que devemos carregar para nossas vidas. Por mais que o mundo ao nosso redor esteja corrompido, sempre podemos encontrar refúgio na graça de Deus, que é oferecida a todos que, como Noé, decidem andar com ele. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Awakening. Música por 50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.